Saúde e qualidade de vida. Oferecimento Mediar Nutricionista, especialista em atendimentos nutricionais para gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. 4 Soluções empresariais. Na hora de escolher a melhor internet, escolha a Amigo. Visite o site sejaamigo.com.br e saiba mais. Doenças ou sequelas neurológicas podem afetar capacidades motoras e cognitivas que determinam diversas disfunções a um paciente. E para devolver a qualidade de vida, a reabilitação neurológica é fundamental. Em Santa Maria, a Clínica Reabilitar transforma a vida de crianças, adultos e também idosos com a reabilitação neurológica desde o ano de 2019. Vamos conhecer mais sobre reabilitação neurológica e o trabalho da Clínica Reabilitar no programa Saúde e Qualidade de Vida de hoje, que já está entrando no ar. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Saúde e Qualidade de Vida. E é com muita alegria que eu recebo aqui nos estúdios do nosso programa de hoje a fisioterapeuta e sócia proprietária da Reabilitação Neurológica, Maria Eduarda Machado Cabreira, para falar sobre a reabilitação neurológica, e o importante trabalho desenvolvido pela Clínica Reabilitar. Maria Eduarda, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito aí nosso convite, por estar conosco aqui no Saúde e Qualidade de Vida. A gente que agradece o convite e poder falar um pouquinho sobre isso, sobre esse assunto que é tão importante também, porque muitas pessoas não conhecem e não sabem da importância, É verdade. Bom, e já pegando esse gancho teu aí para iniciarmos, o pessoal, claro que ouve muito falar em fisioterapia, mas o que é na verdade, hoje o nosso tema aqui é mais específico, o que é a reabilitação neurológica, quem precisa buscar esse tratamento de reabilitação neurológica, como é que tu consegue conceituar aí para quem nos acompanha, para o nosso telespectador, para o nosso internauta? Bom, primeiro eu gostaria de falar um pouquinho sobre a clínica, Nós somos uma clínica de reabilitação neurológica multiprofissional e interdisciplinar, Multiprofissional porque mais de um profissional, Nós temos mais de um profissional, nós não trabalhamos apenas com fisioterapia, nós trabalhamos com físio, fono, terapia ocupacional, psicóloga, nutricionista e psicopedagoga. Então, é um trabalho, um atendimento completo. Exatamente. Então a reabilitação neurológica ela engloba todos esses profissionais. E interdisciplinar porque a gente tem troca de informações entre as profissionais, ou seja, às vezes um paciente, porque na maioria das vezes, na verdade, o paciente neurológico, ele não precisa só de um profissional, Ele precisa de vários profissionais, de uma equipe realmente completa. E aí quando você tem essa equipe completa em um só local, a gente tem a troca de informações entre as profissionais para alcançar o objetivo que o paciente deseja, Que precisa. Exatamente. Então, assim, por exemplo, um paciente que teve um AVC, Ele precisa, às vezes, de físio, porque acometeu a parte motora, precisa também da parte da fono, porque teve algum problema relacionado à fala, também precisa da terapeuta ocupacional, porque a incapacidade motora, as dificuldades motoras vão acabar acometendo também as ocupações desse paciente. Então, às vezes, também tem alguma dificuldade, alguma alteração psicológica, também precisa de uma psicóloga, Então, na verdade, o paciente... É muito abrangente, Maria Eduarda. O paciente ele precisa de todas essas profissionais, Então, esse é o principal ponto, assim, da clínica, Que é uma clínica multiprofissional e interdisciplinar. E quem precisa dela, então, Adultos, crianças, idosos, bebês,
que apresentem sequelas ou doenças neurológicas, doenças neurodegenerativas, transtornos de desenvolvimento, como por exemplo o autismo, que agora deu um boom nos últimos anos, Sim, né? sim. Então, todos esses pacientes que têm alterações do neurodesenvolvimento ou doenças e sequelas neurológicas precisam de uma reabilitação neurológica. Como regra, Maria Eduarda, já são pessoas, pacientes, acredito que, né, que sim, que já estejam, né, em tratamento, que já tenham um problema detectado e aí necessitam do serviço, né, do trabalho de vocês lá, né? Isso aí. Às vezes, as doenças neurológicas, por exemplo, elas podem acometer pessoas mais idosas, né? Então, passou a vida inteira sem ter nada e aí chegou lá numa certa idade, começou a apresentar algumas dificuldades motoras ou até dificuldades cognitivas e foi diagnosticado ou com doença de Alzheimer, no caso das dificuldades cognitivas, ou com doença de Parkinson, por exemplo, né, que seria uma alteração motora. E também pessoas que, por exemplo, tiveram um acidente, ou um AVC, ou um acidente de trânsito, né, lesão medular, que acontece bastante em quedas na água, sabe? Quando a pessoa se atira assim, não sabe se é fundo, se é raso, impacta diretamente, tem uma lesão medular, tem um traumatismo crânioencefálico. Então, esses traumas também, as sequelas devido a esses traumas, nós também atendemos. Uhum. E a clínica de vocês, nesse segmento aí, com esse tipo de atendimento, é a única em Santa Maria ou existem... Eu acho que multiprofissional, com todas as completa... profissionais, se não é a única, é uma das primeiras, assim. Uhum. Porque a gente sentiu essa carência, né, de ter todos os profissionais, porque é justamente isso que eu tô te falando. Eu, como físio, eu preciso ter um contato com a fono, eu preciso ter um contato com a terapeuta ocupacional. Porque a gente entende que o paciente, ele é um ser único, é um paciente que ele precisa de um tratamento completo, global, né? É um trabalho conjunto, né? Exatamente. Um atendimento conjunto, exatamente. Né? A gente não pode só eu ir lá fazer a minha parte, sendo que muitas vezes a minha parte impacta na fono, impacta na terapia ocupacional também, né? Então a gente precisa ter esse contato. E aí a gente vendo isso, percebendo isso, a gente decidiu colocar também outras profissionais, deu super certo. Maria Eduarda, e este atendimento, este tratamento, claro que o tempo, né, a duração, obviamente, eu acho que é de caso para caso, cada caso é um caso, né? E nas crianças, né, como é que funciona? Não só nas crianças, mas também em adultos, existe o uso de medicamentos também? Sim, no caso da físio, sim. Desse tratamento conjunto lá. É que assim, nós temos vários tipos de pacientes, né? O paciente neurológico, ele pode ser de vários tipos, como eu te falei. Ele pode ter doenças neurodegenerativas, que são os pacientes mais idosos, né? Ou não, na verdade. Vou citar só o Alzheimer e o Parkinson, que é mais fácil, e acho que são os mais conhecidos também, né? Então, essas doenças, elas precisam de um acompanhamento, tu perguntou do tempo, né? Elas precisam de um acompanhamento para o resto da vida, porque elas são doenças que elas vão evoluir. Evoluindo, né? Então, a gente precisa frear, né? Manter o que esse paciente tem e frear a evolução da doença, né? Então, nisso a gente tem alguns medicamentos, mas esses medicamentos eles vão auxiliar na doença, não no impacto da doença, que é o que eu trato. Sim. Entende? Então, assim, eu vou tratar a limitação motora que o Parkinson, por exemplo, traz. Enquanto o medicamento, ele vai atuar diretamente na doença. Na doença. Mas o paciente, ele precisa tomar direitinho o medicamento, porque senão isso vai impactar no meu tratamento também. Então, a gente precisa... Uma coisa depende da outra. Depende da outra, com certeza. No caso das crianças, ou de pessoas que, por exemplo, assim, tiveram alguma lesão, né? Um paciente que teve um AVC. O objetivo dele é voltar a caminhar, né? E aí, quando a alta é quando a gente chega no objetivo do paciente ou do familiar, né? Porque a gente faz uma avaliação, aí eu pergunto, qual é a tua maior queixa? A gente vai atrás das principais queixas do paciente ou do familiar do paciente, que às vezes o paciente não fala também, né? Então a gente vai atrás dessas queixas. Quando a gente chega, depois a gente faz uma reavaliação, chegamos no nosso objetivo. Temos um outro objetivo, se sim, seguimos o tratamento, se não,
ele dá alta, né? Tem muitos Varia casos... muito esse período. Varia muito. Casos de, por exemplo, bebês com síndrome de Down, a gente consegue, se ele está dentro dos marcos motores ali, que é como um bebê sem síndrome de Down precisa alcançar, por exemplo, caminhar, engatinhar, esse tipo de marco que é importante. Quando a gente chega nisso, o bebê dá alta e vida que segue. Cumprindo as fases ali que são Exatamente, e vida que segue, né? Aí tem esses, como eu falei, que tem doenças neurodegenerativas que a gente precisa ter uma constância, senão ele vai perder aquilo que a gente já tem, e aí isso vai trazer muitos prejuízos para ele, né? E tem aqueles que são bem pontuais, assim, que tem a principal queixa, a gente chegou, pronto, alcançou a alta. Então varia bastante o tempo de reabilitação. O que é mais, digamos assim, difícil ou, enfim, que exige uma atenção maior, por exemplo, nessas duas doenças que tu falaste agora há pouco, Alzheimer e o Parkinson, né? Porque a gente sabe que o Alzheimer é complicado, né? Enfim, a pessoa vai indo devagarinho, né? Quais são os resultados, né? O que se pode fazer em casos como esses aí? Que são as doenças mais conhecidas, né, que as pessoas mais ouvem falar, né? Eu, como fisioterapeuta, eu vou atuar fazendo uma atividade mesmo para esse paciente, né? Uma atividade física. Porque já existem estudos que comprovam que a atividade física, no caso do Alzheimer, ela diminui esse avanço da doença, né? Então, eu vou atuar nisso. Eu também trabalho muito com exercícios de dupla tarefa, que são exercícios onde eu trabalho a parte cognitiva junto, que é a principal parte que é acometida desses pacientes, né? A terapeuta ocupacional no paciente com Alzheimer, ela vai trabalhar somente a parte cognitiva e as ocupações desse paciente também. Por exemplo, tem pacientes com doença de Alzheimer que não sabem onde é que está a caixinha de remédio, isso é muito comum, ou perde direto os óculos, algo do tipo assim. Então, ela vai criar estratégias para facilitar o dia a dia desse paciente, seja colocando às vezes só um bilhetinho já é o suficiente para ajudar. Já ajuda. Exatamente. A gente até gosta muito nas épocas festivas, assim, colocar, por exemplo, Páscoa agora, a gente enfeita toda a clínica com coelhinhos, né? Para eles chegarem na clínica e verem, ó, tô perto da Páscoa. Sim, né? Então, já identificam quando chegam, né? Exatamente, então é importante. Porque tem muito aquela coisa do esquecimento, né? Sim, então é importante que a casa esteja de acordo, Claro. né? No Natal também, para ele se ambientar. E a fono também, nesses pacientes, eles também ficam com uma dificuldade para falar. Na verdade, eles sabem o que eles querem dizer, eles sabem que isso aqui é um copo, mas daí na hora de falar o copo, não sai. Não sai. Mas a cabeça lá entende que isso aqui é um copo, sabe para que serve, é aquele coisa de tomar. Por isso essa importância do que tu comentou agora há pouco, né? Quer dizer, tu chega no local ali, identificou um coelhinho, identificou uma árvore, uma coisinha, a pessoa já assimila Com que certeza. aquele período festivo, enfim, que é aquela... Exatamente. Porque às vezes é tão importante para aquele indivíduo, né? Ele, por exemplo, assim, passou a vida inteira amando a Páscoa. Sim. E aí chega nesse momento de doença, ele não saber. Aí às vezes ele se dá por conta que ele perdeu essa data, também é triste, né? Fica meio que anulado, né? Aquela coisa, ele perde a identidade dele também, né? Então é importante a gente devolver isso para ele, né? Para que ele não... Porque é uma doença onde a pessoa já vai se perdendo aos pouquinhos. Aos poucos, né? Então, se a gente consegue dar isso para eles, é muito importante, sabe? É um dos principais objetivos também lá da terapia ocupacional, da FISIO em conjunto, porque a gente atua também fazendo esse mesmo papel. Maria Eduarda, lembrei agora de te perguntar a respeito assim, ó, o familiar, né? Que, por exemplo, de um paciente de vocês com Alzheimer, com Parkinson, depois eu quero te perguntar mais sobre o Parkinson, também é importante, vocês fazem algum trabalho, qual a importância, né, da participação do familiar, do cuidador, né, enfim, né, esposo, esposa, filho, filha? Então, o principal motivo da gente ter colocado uma psico lá não é nem pelo paciente, né? A gente pensou primeiro no familiar, naquela pessoa que está ali diariamente acompanhando. Porque tem muita questão emocional, né? Psicológica, né? Da pessoa que está convivendo. Muito. A minha bisavó tinha Alzheimer, né? Então eu acompanhei de perto isso com a minha avó. Sabe bem como... Exato. Como é pesado, como é puxado. Meu avô hoje tem diagnóstico de Parkinson. Então agora eu tô com uma outra perspectiva, assim, mas que também é
tão puxado, tão delicado e tão assim, é uma sobrecarga em cima do cuidador muito, muito, muito alta. Então é importante a gente cuidar do cuidador também, do familiar, porque além do paciente estar melhor se o cuidador tá bem, né? Ele precisa estar bem. Claro. E é uma coisa que eu sempre falo para os cuidadores dos meus pacientes, assim, ó, é importante que tu esteja bem para o teu familiar estar bem também, né? Então, esse foi um dos principais motivos da gente ter colocado a psico lá, que é a principal demanda, assim, para os cuidadores, para os familiares, é justamente essa questão psicológica, né? E nós também temos nutricionistas que também podem ajudar. Porque, na verdade, a clínica é somente um certo período, um certo momento que eles... Mas a maior parte do tempo realmente é em casa, é com o familiar, é com a pessoa que cuida, né? Então, como é importante, né? Sim, a gente precisa ter essa parceria para dar certo. A gente brinca, né? Exatamente como tu falou. O tratamento fisioterapêutico, enfim, a terapia, ela dura só 1 hora, 50 minutos. Às vezes 1 vez por semana, às vezes 2 vezes por semana. Claro, tem pacientes que vão mais, né? Mas, em geral, é isso. Então, o paciente fica as outras 23 horas em casa e com o seu cuidador, com o seu familiar, né? Por isso que eu preciso tanto da voz também, além do paciente, eu preciso da voz pro cuidador, pro familiar, porque quem vai me trazer as principais queixas, quem vai me trazer a verdade lá, que fica lá em casa, o que acontece realmente, o dia a dia. Exato, porque eu preciso saber de muitos detalhes para eu poder chegar, né, num bom plano de tratamento. Eu preciso saber, entender como é que funciona essa rotina, como é que é esse paciente, porque às vezes o paciente, ele chega pra gente, ele dá uma mentidinha, dá uma diminuída na história. Omite alguma coisa, né? E aí a gente precisa ir buscando, às vezes até, dependendo se o paciente é muito cabeça dura, a gente tem uma conversa com o familiar, às escondidas, mas isso tudo é pro bem do paciente, né? Não, e muitas vezes até, claro, que auxilia, né, a pessoa, o familiar ali, porque para ele poder também ajudar, Com certeza, porque assim, ó, eu digo assim, é importante pro familiar também que o paciente consiga sentar e levantar de uma cadeira, que ele consiga alcançar esse copo de água, né, que ele fale. Tudo isso, além de ser importante pro paciente, também é importante pro familiar, porque isso vai diminuir essa sobrecarga que eu estava até falando, né? Porque é muito mais fácil se o paciente anda pela casa do que se o paciente fica só na cadeira e precisa levantar e já dói as costas do cuidador. Então, vira uma reação em cadeia, assim, que a gente também precisa olhar para isso. É uma união completa, né? É um trabalho conjunto, né? E bem conjunto e muito completo. Né? É um time. Que exige, exatamente, que exige, né, a participação de cada um, né, dentro daquilo que for possível. Né? E até agora, assim, o nosso objetivo para esse ano também é entrar mais em contato com os médicos desses pacientes também. Porque a gente também precisa ter essa troca com os médicos, né? Até nessa questão de medicação, porque às vezes o médico, imagina, ele vê o paciente 1 vez por sei lá, a cada 3 meses, né? A gente vê toda semana, 2 vezes por semana. Então a gente consegue entender, às vezes, mais o paciente do que o médico, porque às vezes o paciente passa todo mês ruim, né? Às vezes sem conseguir caminhar direito, no caso do Parkinson, por exemplo, passou todo mês ruim, chega lá no dia da consulta, ele tá bem. Então, tipo assim, a gente precisa ter essa troca com o médico, né, também para o médico entender melhor, adaptar medicações e também melhorar o tratamento como um todo, né? Todos têm que ter esse conhecimento, né, essa informação, né? Sim, é importantíssimo. Como tu citou agora o Parkinson, no próximo bloco quero te perguntar a respeito do Parkinson. A gente faz agora uma pausa, rapidinho. Nós estamos conversando com a Maria Eduarda Machado Cabreira, fisioterapeuta, sobre fisioterapia neurológica. Voltamos em seguida com mais saúde e qualidade de vida. Até já! Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. As pessoas não acreditam, né? Você amar e deixar ir, mas é possível. A gente vive isso.
Ser família acolhedora é cuidar de um bebê, de uma criança, de um adolescente que foi afastado da sua família de origem por uma ordem judicial. Quando a criança é acolhida, a gente já se apresenta como família acolhedora, explica para ela que ela foi acolhida porque o pai e a mãe não puderam cuidar dela naquele momento e que eles vão ser cuidados e que nesse meio tempo nós vamos cuidar dela com todo carinho, respeitando muito a história de vida dela. E a gente faz um trabalho justamente de retomar a história dessa criança para que ela saiba que ela pode ter relações seguras, relações amorosas, né? Para que essa criança esteja pronta para seguir o caminho dela quando a justiça definir se ela volta para a família de origem dela ou se ela vai ser adotada. E já vai chegar a hora de você ir para sua família do pra sempre, tá bom, linda? Eu acho que a gente tem que se abrir para entender que é possível fazer esse trabalho, que a gente precisa que a comunidade ela se sinta afetada, ela se sinta motivada e mobilizada a ser rede. Não mudam só a vida de quem a gente acolhe, muda o nosso jeito de enxergar a vida e a sociedade. Já estamos de volta com o Saúde e Qualidade de Vida de hoje. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios hoje a Maria Eduarda Machado Cabreira, fisioterapeuta, e a Maria Eduarda está nos falando sobre fisioterapia, reabilitação neurológica, né? Ou tanto faz, fisioterapia neurológica, agora já vamos aproveitar, já vamos tirar a dúvida. Na verdade a reabilitação neurológica ela engloba todos os profissionais, né? Mas sim, como eu tenho mais propriedade para falar sobre a físio, acaba que o assunto vira, né? Vira. Maria Eduarda, no bloco anterior tu comentou a respeito citou, né, os dois problemas ali, as duas doenças que o pessoal mais ouve falar, né, que, enfim, do dia a dia, Alzheimer e Parkinson. Aí eu te perguntei sobre o Alzheimer, né, a questão de como era esse tratamento, o que fazia. No Parkinson, digamos assim, é mais complexo um pouco esse tratamento assim mais específico da tua área, pelo fato de atingir justamente a questão motora, porque a pessoa fica trêmula, né? Então, o que se faz, né? O que é mais complicado, é mais difícil esse tratamento para a pessoa acometida do... Sim, o Alzheimer ele não tem tantas limitações motoras como o Parkinson, né? O Parkinson ele vai trazer muita incapacidade motora, né? Porque é mais do visual ali, né? Sim, o problema aparece, né? Aí são a lentidão dos movimentos, né? Então ele tem bastante dificuldade de caminhar, porque os movimentos todos ficam bem lentos. Tem a instabilidade postural, onde ele também o corpo pende para frente, acaba que ele... E isso progride, a progressão é muito rápida, progride muito Varia de paciente para paciente. Em alguns pode demorar um pouco mais, em outros... Alguns são diagnosticados mais cedo, às vezes cedo eu digo assim, com uns 60, 55, 60 anos, a doença às vezes ela... Não é um problema que acomete pessoas mais jovens? Não, tem casos, mas é bem mais raro, né? Mas acontece. Mas é muito mais raro. É uma doença mais da terceira idade, né? Então ali do partir dos 55, 60 anos já é considerado mais cedo, né? Então essa doença ela vai acometendo o paciente, ele vai evoluindo, né? E aí quanto mais velho também essa doença ela progride mais rápido, né? Quanto mais velho ele for diagnosticado, mais rápido a doença progride. Quanto mais cedo, ela demora um pouquinho mais para progredir. Só que isso varia de acordo com o paciente mesmo.
Quais são os não sei se tu tens como nos dar essa informação, quais são os sintomas, assim, como é que sinaliza, né? Ela começa o quê? Muito lento, algum trêmulo em algumas partes do corpo, mãos, cabeça, o que... É até interessante a gente falar sobre isso, porque ontem foi o Dia Mundial da Conscientização da Doença de Parkinson. Sim. Né? Então eu até falei nos stories ali da clínica que tem 4 sinais característicos da doença, porque o diagnóstico ele é um diagnóstico clínico, ele não é um diagnóstico onde tem algum exame que comprove, né? Então o médico ele vai avaliar esse paciente e ele precisa perceber esses 4 sinais para ele poder dar o diagnóstico da doença de Parkinson, porque também existe o parkinsonismo, que também tem alguns sintomas do Parkinson, mas ele não é a doença de Parkinson. Qual é esse aí? Parkinsonismo. Não é uma doença, são sinais também sinais que incluem esses 4 que eu tô te falando, só que eles não vão caracterizar a doença de Parkinson. Então são instabilidade postural, os 4 sinais clínicos, né? Instabilidade postural, que é quando o paciente fica com o corpo mais à frente, assim, ou para trás, e aí ele tem muitas quedas, tremores, lentidão dos movimentos e a rigidez muscular. Então ele vai sentir como se as pernas estivessem travadas, assim, vai ter uma dificuldade dificultando o movimento. Sim, ele não vai, na verdade ele não vai saber que é rigidez, né? Ele não consegue dizer, eu tô com a perna rígida, mas ele vai sentir um travamento, uma resistência. Uma resistência, exato. E até o tremor é o sintoma mais conhecido, na verdade, mas não é o mais característico. Tem muitos pacientes que não têm tremor, né? Que o tremor é o menor dos sintomas, ou é em algum momento específico. Algum momento específico, né? Então, nem sempre o tremor ele vai estar ali totalmente presente, vai ser o principal, o mais aparente, né? Então, isso também varia de paciente para paciente. Pois é, e tu vê, quem é leigo no assunto, né? A gente tem aquela coisa usual assim, é o tremor, né? Agora tu já tá explicando que não, né? Não, e antigamente até era conhecida como a síndrome de contar dinheiro, justamente porque o paciente ele ficava assim, todo o tempo. E aí apelidaram, até na faculdade a gente aprendia em livros, que era síndrome de contar dinheiro. E hoje em dia já se sabe que o tremor ele não é, né, a principal característica do paciente, né? Mas para diagnosticar como doença de Parkinson precisa desses 4 sinais clínicos. Mas não é o principal sintoma, não. E aí a pessoa e o familiar, a gente falava agora há pouco, né, sobre a questão da importância do familiar, do cuidador, enfim, e como o familiar pode perceber aí aí é no dia a dia, né? No dia a dia. No dia a dia. Porque assim, existem muitos sintomas que o paciente ele apresenta antes mesmo desses 4 sinais. Muitos. Assim, às vezes tem uns que reclamam de constipação, coisa de 5, 10 anos antes de serem diagnosticados, né? Então, a gente já começa a falar sobre isso também, porque é importante, tu tem uma constipação. Outro sintoma que também não é um sintoma motor e que também acontece muito tempo antes, pessoas que não sentem cheiro. Né? A pessoa fica com o olfato diminuído, tu chega, tá aquele cheiro assim presente, aí tu diz, que cheiro bom, a pessoa diz, não tô sentindo. É um sinal também bem característico, né? Do Parkinson. Do Parkinson. São 2 sintomas são bem importantes e que são antes dos sintomas motores, né? São sintomas pré-motores. E eles aparecem coisa de 5, 10 anos antes da pessoa ser diagnosticada. Então, às vezes, conhecer esses sintomas já pode dar um alerta. Distúrbio de sono. Pacientes com doença de Parkinson têm muito distúrbio de sono. Tem aquele sono agitado, aquele sono que não é reparador. Ficam brigando de noite, sonhando. Isso também é um sinal bem importante e que dá um alerta assim para, alguma coisa tem de errada, né? E conhecer esses sintomas faz com que tu consiga fazer o diagnóstico antes, juntamente. Precoce. Exato, juntamente com esses 4 sinais clínicos que eu estava falando, iniciar a medicação antes para poder já pensar numa qualidade de vida maior, né? Pensar a longo prazo, assim, porque às vezes as pessoas elas são diagnosticadas mais tarde por falta de informação mesmo, né? Não achar que aquilo ali é uma doença, é alguma coisa, por não saber nem procurar um neuro. Porque quando tu vai imaginar que constipação, né, uma diminuição do olfato, vai ser alguma coisa que te leve a um neuro posteriormente, né? Então, e que seja o problema, né? Exatamente. E a fisioterapia para esses casos aí do Parkinson, a reabilitação, ela
com relação ao tempo, né, que a gente falava no bloco anterior, aí ela é o quê? Permanente? É sempre? Fica para a vida toda. A gente vai atuar em diversas fases da doença do paciente, né? Então a gente vai, se ele chega para mim sem, assim, muitos pacientes chegam ainda sem nenhuma alteração motora. Então a gente vai trabalhar para manter aquilo que ele tem, né? E evitar que a doença progrida. Prevenir. Exatamente, para prevenir. Como que é importante a atividade física, como para qualquer um de nós, né? Então, claro, a gente já começa trabalhando numa prevenção dessas complicações que a doença vai trazer. E se ela não tem o problema motor, a atividade física, qual é a importância? E muito importante. Muito importante. Porque ela vai ajudar também a não acontecer. A diminuir essa evolução, né? Porque às vezes ela pode ser muito mais rápida se não se faz uma atividade física. Hoje é comprovado. Estudos científicos comprovam que as atividades físicas, elas ajudam a diminuir essa evolução dessa doença. Então é importante que o paciente faça. Às vezes até chega lá para físio porque tem alguma limitação específica, mas a gente orienta, se quiser fazer atividade física, seja uma academia, seja uma natação, uma caminhada, deve fazer às vezes. E ela chega a evitar por completo o aparecimento Não. É uma doença porque o Parkinson é a falta de dopamina no cérebro, né? Então, ela precisa da medicação para suprir essa dopamina que falta, e aí a medicação vai ajudar lá na dopamina. Mas, por exemplo, existem outras formas, por isso que a atividade física é tão importante, outras formas de tu conseguir dopamina no teu cérebro também, que é através da atividade física, através de escutar música. Então, tudo isso vai ajudar. Eu uso muito música nos meus atendimentos, justamente por isso, porque isso vai ajudar o paciente a ter mais dopamina juntamente com o remédio, né? Então isso vai ajudar também a evitar o avanço da doença. Ameniza, na verdade, isso, né? Contribui para que não seja tão agressivo, digamos assim. E tão rápido. Ela vai evoluir. Então, às vezes o paciente diz, será que eu vou ficar acamado? Será que eu vou ficar com dificuldades? A gente nunca sabe, né? Nunca sabe, porque pode ser que não. Pode ser que ele chegue lá aos 80, 90 anos, sem nenhuma limitação. Pode ser que por outros fatores, não só pela doença de Parkinson, tenha essas complicações de cadeira de rodas, de acamado, né? Mas a gente nunca sabe. A gente só luta contra. Eu digo até que é uma briga muito injusta, né? Porque a gente fica de um lado pro outro, puxando, lutando, mas a gente faz a nossa parte. E o paciente também precisa fazer a dele. Mas é importante esse tratamento. Como regra, vocês têm, assim, pacientes de uma faixa etária já realmente idosos, crianças? Qual é o percentual, assim, que vocês... Lá na clínica, nós temos profissionais que atuam, cada uma com um público, né? Temos a terapeuta ocupacional, a físio e a fono, que atuam no público infantil, e temos também o que atua no público adulto e idoso, né? Então, tu vai chegar com a demanda, a gente vai encaminhar para melhor profissional, porque como a gente fala, né, na medicina, se tu tem um problema no joelho, tu vai num traumato, né? Claro. Se tu tem um problema de dor de cabeça, tu vai na especialidade específica. Exato. Ali, né? E na físio, na fono também é assim, por isso que a gente tem uma equipe de reabilitação neurológica, porque a parte de estudo das profissionais da clínica são voltadas para a reabilitação neurológica, para esses distúrbios neurológicos, né? E além disso, a gente ainda nicha um pouquinho mais onde cada profissional atende a uma faixa etária ali, né? Claro. Então eu, por exemplo, eu só atuo com adulto e idoso, eu não atuo com criança. Então... Mas assim, o que eu te questionei com relação à parcela maior hoje, né? Hoje tá bem dividido. Adulto, idoso, tá meio parelho. Bem parelho, assim, porque, como eu te falei, o autismo tá uma fase muito grande, assim, tanto que a nossa fono tá com a agenda lotada, porque não tem mais horários, assim, para crianças com autismo, né? E para terapia ocupacional também, eles tá uma demanda muito alta também. O meu público, como eu te falei, já é mais adulto e idoso, né? Mas na clínica, em geral, é bem dividido mesmo.
Tá bem dividido, os idosos, né, é mais difícil também, assim, o tratamento, enfim, o tratar, né, com a pessoa idosa, ou de certa forma eles são acessíveis, né, para entender, para... Depende. Depende, porque às vezes eles são mais resistentes, né? A criança não, a criança o pai coloca ali no carro, leva para a clínica, faça sol, faça chuva, né? Até porque o pai, ele tem muita esperança, né, na melhora do filho, então ele se compromete mesmo, vai lá, leva, né, e faz todo o tratamento certinho. O idoso já é mais difícil, porque às vezes está chovendo, já não quer ir, né? E isso varia bastante. Mas em geral, assim, se tu consegue convencer o idoso a ir até a clínica e fazer o tratamento, daí ele é bem adepto, vai lá certinho, mas o problema é em casa, a gente nota, assim, às vezes os familiares dizem, agora eu tenho que convencer. Relata uma resistência, não adianta. Grande, bastante. E de forma alguma, claro, como tu já falou várias vezes aqui, é um tratamento conjunto, não só lá na clínica com os profissionais, mas também não existe aquela coisa assim, ó, de parar o tratamento, né, com outro profissional de saúde, quer dizer, a pessoa mantém o seu tratamento com o profissional fora da clínica, que eu digo, né, mantém sempre, né, de forma ininterrupta. É o melhor, né? Em momento nenhum vocês, né, orientam, enfim, sempre a pessoa segue normal o tratamento que já vem fazendo. Isso aí, segue normal. E aí, por exemplo, assim, às vezes, porque a gente entende, assim, que a reabilitação como um todo, tu precisa ter uma conexão com o paciente, né? Então, às vezes, muitos pacientes chegam relatando que até estavam fazendo em outro lugar, só que aí não estavam se sentindo bem, daí chega com a gente, às vezes tem uma conexão. E isso é importante, por isso que eu sempre digo assim, vai lá na clínica, vamos conversar, vamos ver se tu gosta da gente, porque é importante isso, faz parte do tratamento também, né? Essa conexão, esse encontro, assim, porque a gente, como eu te disse, a gente vai estar se vendo 2 vezes por semana. Não é uma coisa, é a mesma coisa que atividade física. Para tu encontrar o prazer mesmo em tu fazer atividade física, demora, é uma construção. E na físio não é diferente, né? Só que é necessário. Então a gente precisa ser um momento bom, um momento agradável para ele querer estar lá também, né? Porque não é só, como tu disse assim, essa resistência, ela é mais no início, depois eles gostam, eles vão. Pega o ritmo. Maria Eduarda, e a reabilitação neurológica, ela sempre tem que ser indicada, recomendada, sempre sei lá, a pessoa trata lá um problema, enfim, um cardíaco, alguma outra coisa, e ela precisa ser indicada pelo seu médico para chegar até vocês lá? Na verdade, não. O paciente ele pode notar alguma alteração motora e ele procurar. No nosso Instagram a gente fala bastante sobre isso, porque às vezes a pessoa chega até sem diagnóstico pra gente. Ou tem um AVC há muito tempo, parou de fazer físio porque achou que estava ok, e aí acha necessário voltar. Tô ainda com dificuldade de caminhar, tô com dificuldade nessa mão, tô com esse braço mais fraco, tô com essa perna mais fraca. Mas aí nesse caso vocês daí não tem que rebater e ele estando por um período já afastado com o seu médico, lá com quem tratou ele na época? Não precisa. Não há necessidade? Não precisa. Aí ele chega de volta pra gente, a gente faz uma avaliação, de novo, colhe as queixas que ele vai nos apresentar. Conhece o histórico. Exatamente, conversa com ele e ele diz, não, a minha perna que é o problema. E eu vou fazer a avaliação, vou identificar o que está faltando nessa perna, se realmente é força, se é o equilíbrio que está dando essa sensação para ele, essa falta de equilíbrio que está dando essa sensação para ele, dessa dificuldade de caminhar. Eu vou avaliar e vou identificar esses pontos, vou traçar um plano de tratamento para entregar essa meta para ele, né? Então não precisa. Não há necessidade de ser encaminhado por um outro profissional. Inclusive o fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato, então independente da área, tu não precisa procurar um médico para ele te encaminhar. Sim. Se tu tem uma dor no teu joelho e tu acha que não quer consultar com o médico, tu procura um fisioterapeuta, o fisioterapeuta ele vai saber te avaliar,
te diagnosticar, se necessário, encaminhar para um médico para fazer algum conforme exame. o caso, Exato. né? Mas ele, se por exemplo, tua queixa é dor, como eu te falei, tu chega no físio, o físio ele vai te avaliar e ele vai tratar essa tua dor com base na avaliação dele. São casos específicos, né, que devem ter o cuidado, né, individual, né? Isso aí. Não tem como. Maria Eduarda, já estamos quase chegando no final. De maneira geral, para a gente poder encerrar, né, a tua participação aqui no Saúde, o que dá para dizer, né, para quem nos acompanha, para quem nos assiste agora, de forma bem abrangente, assim, ó, os benefícios, né, de estar, né, numa reabilitação, né, numa fisioterapia, numa reabilitação neurológica? Para a vida, né? Eu acho que é bem isso que a gente estava conversando, né? Tu precisa procurar um especialista na área que tu tá com dificuldade, que tu tem essa alteração, porque não adianta, como médico, é a área de estudo dele, né? O neurologista, ele vai estudar só essa parte. O físio também é assim, o fono também é assim, o terapeuta ocupacional também é assim, psicopedagogo. Então, todos os profissionais, eles têm a sua área de estudo. Então, é importante que tu consulte com quem é especialista naquilo que tu tem a tua limitação. Da área, né? Exato, porque senão, muitas vezes, assim, o paciente neurológico, ele precisa do acompanhamento, por exemplo, em caso de traumas, de sequelas, como é o caso do AVC, ele precisa começar a intervenção o quanto antes. Quanto mais cedo ele começar, maiores vão ser os ganhos que ele vai ter. A mesma coisa a criança. A neuroplasticidade, que é o fato do cérebro se adaptar, neurônios começam a fazer o papel de outros neurônios, isso a gente chama de neuroplasticidade. Na infância, ela é muito maior do que na vida adulta. Neuroplasticidade. Na infância, é muito maior do que na vida adulta. Sim. Então, por exemplo, uma criança com paralisia cerebral, ela tem muito mais chances de se recuperar melhor do que um adulto que teve um AVC. Não que isso não aconteça na vida adulta, isso acontece também, tá? Antigamente acreditava que não, mas hoje em dia já se sabe que a neuroplasticidade acontece também na vida adulta. Na adulta. Então, desde lá na infância, assim, é importante tu começar a fazer aquilo com um profissional correto, porque isso vai te garantir um resultado mais rápido e mais certeiro, né? Porque imagina assim, um profissional que trata só joelho, né? Ele trata ali uma lesão de menisco, lesões de joelho. Aí tu vai pedir para ele te atender um AVC, ele não vai saber. A mesma coisa que eu não sei atender outros casos, né? Então, para um melhor resultado, é muito importante que tu procure um especialista da área. E é isso, justamente isso que a gente lá da clínica oferece, né? Uma reabilitação. Por isso que a gente coloca, né, reabilitação neurológica, porque é como um todo, e a gente é focado nisso. A nossa área de estudo é apenas voltado para reabilitação neurológica. Reabilitação com toda essa equipe multidisciplinar. Isso aí. Que realmente atende tudo que a pessoa precisa. Isso aí. Maria Eduarda, onde fica? Fica na Avenida Medianeira. Isso, Avenida Medianeira 1507, um pouquinho abaixo do Veracruz. Ah, sim. Tá certo. Bom, a gente quer te agradecer, né, imensamente aí pelos esclarecimentos, um tema, né, que eu acho que nós não tínhamos ainda tratado aqui no Saúde e Qualidade de Vida, mas extremamente importante, né, e como prevenção, como, né, para travar um pouco, né, para pelo menos trancar um pouco essa coisa aí do problema que a pessoa tem, que aparece rapidamente, né? Que avança muito rápido, né? Muito rápido. Eu até queria divulgar o Instagram da clínica, porque lá a gente coloca muita informação falando nisso, né? Para as pessoas terem acesso. Exato, porque às vezes a pessoa ela vai ter um diagnóstico mais tardio justamente por não saber que aquilo ali é um problema, às vezes, principalmente no idoso. Não ter o conhecimento, Exato. Né? Que era o que a gente falava do familiar, né? Que precisa identificar, né? E o idoso, às vezes, ele acha que isso é por conta da idade. Né? Às vezes acontece, tá caindo, mas é porque tá mais velho, né? E coisas na verdade, da idade. E na verdade já pode ser sinais, sinais da doença. Qual então é @reabilitar.neuro. No Instagram é Reabilitar Clínica de Reabilitação Neurológica. Reabilitar Clínica de Reabilitação Neurológica, no Facebook, e no Instagram é @reabilitar.neuro. Bom, coloca ali reabilitar, provavelmente já aparece ali, né? Hoje é muito fácil, né? Tá bem, muito obrigado pela tua presença aqui, a gente agradece imensamente pela participação, pelos esclarecimentos, Maria Eduarda. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada. Viu? Conversamos com a Maria Eduarda Machado Cabreira, fisioterapeuta, sobre o tema de hoje, reabilitação neurológica. Vamos encerrando o Saúde e Qualidade de Vida de hoje, agradecendo a todos vocês pela audiência e até o próximo programa.
Saúde e qualidade de vida. Oferecimento Mediar Nutricionista, especialista em atendimentos nutricionais para gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. 4 Soluções empresariais. Na hora de escolher a melhor internet, escolha a Amigo. Visite o site sejaamigo.com.br e saiba mais.